sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Alexandre de Oliveira Alves para secretariar a reunião. Convido o vereador João da Fraga Duarte para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia. Boa noite, senhores e senhoras. Salmo 121, versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Passo a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, funcionários, munícipes presentes, telespectador TV Lafayette, boa noite. Ata da 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, às 19h15 do dia 6 de novembro de 2012, com a presença dos vereadores desta casa, com exceção da vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, a senhora presidente convidou o vereador Alexandre de Oliveira Alves para secretariar a reunião, o qual efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pela presidente desta casa. Após, foram apresentadas as seguintes proposições. Requerimento número 34/2012, que requer seja colocado em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 6 do corrente, o presente requerimento e o projeto de lei número 75/2012, de autoria do vereador Luiz Cláudio Grossi. Projeto de lei número 75/2012, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937/2012, de autoria do vereador Luiz Cláudio Grossi. Projeto de resolução número 54/2012, que outorga título de cidadão honorário, de autoria do vereador Geraldo Pedro da Silva. Em seguida, a senhora presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. Não foram apresentados pelas comissões competentes os pareceres do projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 1/2012 e do projeto de resolução número 26/2012. O projeto de lei número 49/2012 foi retirado pelo seu propositor, vereador João da Fraga Duarte. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas apresentou parecer favorável ao projeto de lei número 30/2012, que recebeu aprovação unânime do plenário em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva. A redação final do projeto acima citado também obteve aprovação desta casa. O projeto de lei número 34/2012 foi sobrestrado a requerimento do vereador João da Fraga Duarte. Foi aprovado pelo plenário o requerimento número 34/2012. Em seguida, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresentaram parecer favorável ao projeto de lei número 75/2012, que recebeu aprovação unânime do plenário em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício a pedido do vereador Luiz Cláudio Grossi, bem como em sua redação final. A Comissão Especial apresentou parecer favorável aos projetos de resolução números 56 e 57/2012, os quais foram aprovados em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, o primeiro a pedido do vereador Alexandre de Oliveira Alves e o de número 57 a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva, bem como em suas redações final. Foi aprovado pelo plenário o requerimento número 32/2012, sendo que com a aprovação desse requerimento abre-se prazo de 10 dias para que o projeto de lei número 71/2012 do Orçamento do Município para 2013 possa receber emendas propostas por qualquer vereador desta casa. Foram aprovadas pelo plenário as indicações de números 55 e 56/2012. No momento do pronunciamento popular, fizeram uso da palavra o senhor José Francisco das Graças, tratando o assunto contrato da Copasa, o senhor Antônio Domingos Pereira, sobre agradecimento aos vereadores, e o senhor Adenilson Assis de Carvalho, que abordou sobre transtornos causados por boate. O vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos falou na condição de líder do governo
solicitando que o abaixo-assinado apresentado pelo senhor José Francisco das Graças seja encaminhado à ARSAI MG, Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, e ao Governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento deferido pela presidente da Casa, que reiterou e determinou que também seja enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Prefeito Municipal de Ouro Branco. Ato contínuo. A senhora presidente nomeou comissão especial composta pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, para fornecer parecer sobre o projeto de resolução número 54/2012. Em seguida, a senhora presidente anunciou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de lei número 37/2012, projetos de resolução números 2654/2012 e o projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2012. Às 21h30, nada mais havendo a tratar, a presidente desta Casa deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo secretário da mesa diretora. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Agradeço ao vereador Alexandre de Oliveira Alves por ter contribuído na leitura da ata e convido a vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, secretária da mesa, para tomar assento ao seu lugar. Obrigada, vereador. Eu queria também justificar, neste momento, a ausência do vereador Luiz Cláudio Grossi. Hoje, pelo falecimento de seu pai, Geraldo Grossi, que, infelizmente, veio a falecer, e lamentar o ocorrido. É uma pessoa muito querida. Estivemos em Conselheiro Lafayette por ocasião do enterro do senhor Geraldo Grossi, pudemos acompanhar, e a gente sentiu o carinho com que todas as pessoas amigas e familiares permaneceram durante todo o cortejo, a missa e todo o velório, inclusive o enterro do senhor Geraldo Grossi. Fica aqui os nossos sentimentos e a nossa justificativa da ausência do vereador Luiz Cláudio Grossi nesta reunião, nesta oportunidade. Solicito da vereadora secretária que efetue a leitura das correspondências e proposições encaminhadas à Casa. Boa noite a todos. Projeto de lei número 74/2012. Declara de utilidade pública a Associação Ornitológica de Ouro Branco, do vereador João da Fraga Duarte. Projeto de resolução número 58/2012, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Luiz Orione Vieira, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 59/2012, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Adriano Gaudêncio Bittencourt, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 62/2012, outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Geraldo Evangelista do Nascimento, do vereador Geraldo Pedro da Silva. Projeto de resolução número 63/2012, outorga título de cidadão honorário à senhora Cândida Paula Junqueira Cândida Paula Junqueira de Assis, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 64/2012, concede medalha Mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Flávio Henrique Mendonça Alves, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha.
Projeto de substitutivo à Lei Orgânica número 01/2012. Substitutivo do projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 01/2012. De autoria do Legislativo. Moção de aplauso número 37/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Wesley Brochado dos Santos pela dedicação e brilhantismo na condução dos trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 6 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de felicitação número 42/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de felicitação, a ser encaminhada ao senhor Reginaldo Martins Coura, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de congratulação número 43/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação a ser encaminhada à senhora Silvânia Maria de Paula Martins, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de pesar número 38/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Maria Nunes Amorim, pelo seu falecimento. Ouro Branco, 7 de novembro de 2012, de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Moção de pesar número 41/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Edmundo Pinto Filho pelo seu falecimento. Ouro Branco, 8 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Moção de pesar número 44/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Geraldo Grossi pelo seu falecimento. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Indicação número 57/2012. Os vereadores abaixo assinados requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: que sejam instaladas mesas de jogos na Praça Santa Cruz, no centro da cidade. Ouro Branco, 9 de novembro de 2012, dos vereadores Maria Aparecida Junqueira Campos e João da Fraga Duarte. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de resolução número 26/2012. Não tem parecer das comissões competentes. Projeto de lei número 73/2012, que abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara. Informo do vereador João Fraga Duarte se o projeto continua sobrestado ou se está liberado para tramitação. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu vou liberar o projeto. Na hora da discussão, eu gostaria de estar discutindo esse projeto. Pois Muito não, obrigado. vereador. Como o projeto já houve a leitura dos seus pareceres, portanto, coloco o projeto de lei número 73/2012 em primeira discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, funcionário dessa casa, meu boa noite. Senhora presidente,
como foi dito na reunião anterior, pelo vereador Flávio, que esse projeto não é competência dessa casa, é competência do Executivo. Em 2009, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo hoje. E foi pedido de vista, foi pedido de sobrestamento. Eu cheguei à conclusão, naquela época, que o projeto teria que ser retirado. Então, eu pedi aos membros da mesa que retirassem o projeto. O projeto foi retirado nessa casa. A gente conversou com o Executivo naquela situação. O Executivo enviou um projeto a essa casa, cobrindo a necessidade daquela ocasião, a Câmara Municipal. E chegou aos meus ouvidos que eu estaria prejudicando os funcionários dessa casa, se esse projeto não passasse, não abrisse mão desse projeto, está em votação hoje. Senhora presidente, desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa, no primeiro mandato meu, a intenção minha nessa casa só foi beneficiar os funcionários. Eu nunca tive intenção de prejudicar funcionário nenhum. E fiquei até magoado dessa conversa chegar ao meu ouvido, que eu estaria prejudicando os funcionários, que não ia ter pagamento. Mas, senhora presidente, como a senhora tem assessoria aqui dessa casa e acha que esse projeto é de competência da casa, ele está colocando à disposição para todos os vereadores que estão votando. Eu já vou declarar o meu voto contrário a esse projeto. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu agradeço ao vereador pela compreensão. Inclusive, foi colocado pela assessoria contábil da casa, que, pelos prazos que essa casa tem para aprovação dessa proposta, se fosse mantido o parecer, o sobrestamento, nós só poderíamos ter o resultado final desse projeto em torno do dia 15 de dezembro. Por isso, talvez, a menção relativo a prejudicar. Não que o vereador estivesse prejudicando, mas o projeto ficaria prejudicado, com certeza. E esse assunto, vereador... É sempre assim, presidente, as conversas nunca chegam igual as pessoas falam. Você Isso. tem certeza disso? E da mesma forma, isso. eu só queria justificar, inclusive o padre Rogério esteve aqui, há cerca de algumas semanas atrás, numa outra matéria parecida com essa, que abria crédito também para cobrir aquelas despesas relativas à pensão dos familiares do ex-vereador falecido, Sebastião Matias Soares. E naquela oportunidade, eu tive que fazer uma consulta ao jurídico dessa casa, assim como na época ainda nós tínhamos a oportunidade, estava vivo o doutor Gilson também, e confirmamos o parecer da casa com o do doutor Gilson na época, e a informação que nos foi passada é que existem as duas formas de ser vista esse processo. Em se tratando de ser uma matéria de competência do Legislativo, que é um poder independente, que é um poder que tem domínio sobre a sua matéria, entendeu-se, e o próprio parecer do Tribunal de Contas em diversas situações, que é também da competência do Legislativo. E é uma praxe também que a Casa vem usando ao longo dos anos. Não me lembro corretamente da época em que o vereador aqui citou essa situação particular, mas, conversando com o padre Rogério, nós assumimos também o compromisso de, se ele não sancionasse o projeto, nós faríamos dentro de um parecer jurídico da casa. Então, isso foi feito naquela oportunidade. E nesta oportunidade, da mesma forma. Não quer dizer com isso que, se houver aqui qualquer irregularidade, que eu acredito que não haja, o jurídico não nos daria um parecer dessa forma, nós teríamos aí o aval deste plenário, dessa Casa Legislativa. E, em função disso, eu peço, sim, aos vereadores que aprovem o projeto. Nós vamos pedir ao padre Rogério que faça a sanção do mesmo, a publicação, e, se ele não fizer, a Casa tomará a decisão de fazer, uma vez que entende que o parecer jurídico dado à Casa nos cobre de respaldo para tal ação. E lembrando, inclusive, que esta Casa é quem aprova a matéria
relativa ao executivo. Na verdade, o que nós temos que dar é ciência ao executivo da abertura de crédito. É dar ciência que essa casa fez a abertura. No entanto, tanto a Câmara tem o poder para aprovar as dotações do executivo quanto a do legislativo. Mas nos cabe informar, mediante aprovação, o ato dessa casa. E é isso que nós fizemos no projeto anterior, e, se aprovado nesta oportunidade, faremos também da mesma forma. Eu agradeço ao vereador pela compreensão e continua em discussão o projeto. Senhora presidente, pela segunda vez, eu só gostaria que constasse a minha fala na ata. Só isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu solicito que faça constar em ata a fala do vereador João Fraga. Continua em discussão. Senhora presidente, não obstante a manifestação de Vossa Excelência, eu reafirmo o meu posicionamento da reunião anterior de que o Legislativo não tem competência originária para propor esse projeto é de competência privativa do Executivo. Inclusive, aproveito o ensejo para, nesse momento, retificar o meu parecer junto às comissões. Gostaria, inclusive, que constasse em ata, tendo em vista que, na análise do parecer, havia manifestado pela legalidade e inconstitucionalidade, ao passo que o posicionamento do tribunal é muito claro no sentido de que a competência privativa é do Executivo, não do Legislativo. Se assim o fosse, o orçamento não seria uma peça única, tanto que esta casa ela não tem competência para apresentar o orçamento para o próximo ano. Essa peça orçamentária ela vem do Executivo. Então, a orientação é a mesma. Eu reitero o meu parecer no sentido de que o procedimento é inconstitucional, o vício de forma com que esse projeto tem é em relação à origem e não em relação ao mérito. E apenas destacar que o parecer da Procuradoria não entra no mérito. Ele se restringiu a questões de técnicas administrativas e, em momento algum, o parecer jurídico da Casa deliberou ou emitiu parecer sobre a questão de competência. Obrigado, vereador. Eu quero também fazer a justificativa aqui, mais uma vez, para que todos os vereadores entendam a posição da Casa Legislativa, que já foi lido na reunião anterior. Foi até pedido por Vossa Excelência e eu vou novamente fazer a leitura. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal de Ouro Branco. Tal projeto tem a finalidade de suplementar dotações já existentes. Portanto, não estamos criando dotação. Nós estamos apenas suplementando ao orçamento da Casa, onde não muda o valor geral do mesmo para o exercício. Somente faz remanejamento de uma dotação para outra, pois a mesa diretora tem autonomia para suplementar dotações em até 15% do orçamento através de portaria. Como esse limite ultrapassou, se faz necessário apresentar em forma de projeto de lei para não comprometer o limite do Executivo, dando ciência ao Poder Executivo das suplementações para que a consolidação geral do município não ultrapasse o limite. Como já estamos no final do exercício, as dotações para o pagamento da folha, pagamento do 13º salário, pagamento do INSS e demais serviços de terceiros encontram-se sem saldo a partir do início de novembro, pois houve aumento considerável na folha com a entrada dos servidores concursados. Bom, isso é uma justificativa, Ouro Branco, 6 de novembro de 2012, Cleidmar Reis Gonçalves, que é a diretora da seção de contabilidade. E aqui esteve também presente, nesta oportunidade, um representante da SCAL, que faz a nossa consultoria contábil e faz a nossa contabilidade, que nos orientou também da mesma forma como está sendo feito. Então, eu tenho a minha tranquilidade quanto a isso, eu acho que o plenário é soberano, cabe essa decisão ao plenário, e eu coloco, então... Senhora presidente, terminou a discussão? Eu gostaria de continuar a discussão. Pois não, vereador. Pois não. Não obstante a manifestação, tem mais 2 equívocos que foram cometidos.
Primeiro, o projeto ele foi protocolado nesta casa no dia 17 de outubro, sem justificativa nenhuma. A justificativa só veio o projeto depois que o vereador João Fraga solicitou o pedido de vista e porque não constava justificativa. E da justificativa consta claramente, se o entendimento é esse, que a competência é da mesa diretora. O projeto só foi assinado por Vossa Excelência. Então, corre o risco também de ter mais um erro de vício, um vício de forma, porque ele foi assinado por um ato isolado. Se for de competência da mesa, ele tem que estar assinado pela mesa. Se for de competência exclusiva da presidente, ele pode ficar do jeito que se solicito encontra. das assessoras o original do projeto, para verificar as assinaturas postas ao mesmo. Este, na verdade, vereador, é um parecer, ele não fala da competência, ele fala que cabe à mesa remanejar. Eu quero até ler aqui novamente, quer ver? O remanejamento de uma dotação para outra, pois a mesa diretora tem autonomia para suplementar a dotação em até 15%. Isso já é o aprovado, os 15% já aprovados, que é o limite aprovado anterior, no orçamento. Eu quero fazer a leitura da lei orgânica, que permite que o projeto seja feito de lei pela mesa diretora, e como consta apenas a assinatura de um membro da mesa, nós, após a leitura, para justificar a minha tranquilidade quanto à competência da proposta, eu devo fazer a retirada para corrigir aquilo que for necessário para o projeto voltar a essa casa sem nenhum prejuízo. E o vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos assumiu comigo o compromisso de que o padre Rogério fará todo o possível de enviar a essa casa um projeto e nós aprovarmos na mesma reunião seguinte, para que possa atender o objetivo. Mas eu quero fazer aqui a leitura do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Ouro Branco. A mesa diretora, entre outras atribuições, compete. Vou ler somente o artigo de suplementação, porque são várias funções da mesa diretora. Parágrafo 4º. Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Então, estou convicta que cabe, sim, à Câmara a proposta do projeto de lei. E respeito a posição dos demais que entendem diferente. E confio também no parecer jurídico dessa casa. Mas aqui, muito bem lembrado e observado pelo vereador Flávio, faltou constar a assinatura de 2 vereadores no projeto, membros da mesa. E eu faço a retirada e vou acatar a sugestão de que o projeto venha por parte, a princípio, nós vamos analisar junto ao Executivo e também junto ao Tribunal. E, se for necessário, pedir ao padre Rogério que encaminhe com a maior brevidade possível para que não haja atraso no pagamento dos servidores e dos vereadores e dos demais atos da Câmara no mês de dezembro, conforme aqui foi colocado anteriormente. Então, fica, a princípio, retirado o projeto de lei número 73/2012, para melhor análise. E quero agradecer aos vereadores pela contribuição na orientação do projeto. Projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2012. Sua tramitação ficou prejudicada, tendo em vista a apresentação de substitutivo ao mesmo. Projeto de resolução número 54/2012, que outorga título de cidadão honorário. Solicito da comissão especial, formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, o parecer do projeto de resolução número 54/2012. Senhora presidente, deve ter acontecido um equívoco. Esse projeto consta o meu nome, do Grossi e o Alexandre, e eu estou como relator. Eu vou fazer, se há um equívoco, a assessoria pode ter feito alguma confusão, mas eu faço novamente, conforme está aqui,
na nossa pauta a leitura. É o 54? 54/2012, que outorga título de cidadão honorário. A comissão especial é formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves. Projeto de resolução, vereador. Eu solicito das nossas assessoras. Eu participei da reunião juntamente com os vereadores Luiz Cláudio e Alexandre. Né? Para mim, não tem nenhum problema. A mesma coisa ocorreu há alguns minutos atrás. Por falta de uma assinatura, eu fiz a retirada de um projeto para não prejudicar o andamento ou a tramitação do mesmo nessa casa. Da minha parte, eu não. Se os vereadores se entenderem. Quem que é o autor do projeto? Geraldo Pedro da Silva. Se os vereadores se entenderem, da minha parte, não tem nenhum problema. Vamos fazer o seguinte: o mesmo tratamento dado ao primeiro projeto, nós vamos dar ao segundo. Eu gostaria que os vereadores, algum vereador, se manifestasse com pedido de vistas ao projeto, assim corrige. Obrigado, vereador. Assim, na próxima reunião, a gente não vai ter esse problema. Eu acredito que é uma falha que a gente tem que admitir e não permitir que ela continue Eu tinha acontecendo. até dado essa sugestão aqui de pedir a vista que resolvia essa situação. Na próxima reunião está o projeto aí para ser aprovado. Obrigada, vereador. Então, fica com pedido de vista o projeto de resolução número 54/2012, feito pelo vereador João da Fraga Duarte. Moção de pesar número 38, 41 e 44/2012. Solicito da vereadora secretária a leitura da moção de pesar de número 38/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Maria Nunes Amorim pelo seu falecimento. Ouro Branco, 7 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores da casa. Eu queria lembrar que nessa casa, né, nós temos a Silvânia, que é sobrinha dessa senhora, que faleceu essa semana. Nós temos vários amigos, conhecemos de longa data, uma pessoa muito bacana, uma pessoa sempre com exemplo de alegria, de educação à família, de vivência, e que deixa para a gente um grande exemplo e lamentar profundamente o falecimento dela. Embora eu não pude estar presente, não estava em Ouro Branco, mas a gente realmente ficou muito consternado com o falecimento da dona Maria. Eu também quero deixar aqui o mais profundo pesar a memória, né, da dona Maria Amorim. Foi assim uma perda muito grande para a sociedade de Ouro Branco, uma pessoa muito querida, um grande exemplo. Ela nos deixou, enfrentou a doença dela com dignidade, com força, com coragem, e foi uma grande guerreira e uma lutadora pelo direito da maioridade. Então, sempre trabalhando pela maioridade, que é a terceira idade, sempre representando a cidade em eventos, em toda Minas Gerais. Então, uma senhora alegre, viva, uma senhora linda, muito bonita, que deixou para nós um grande exemplo de vida, de solidariedade. E fica aqui o nosso sentimento de pesar pela perda da dona Maria. Continue em discussão. Encerre essa discussão. Coloco a moção de pesar número 38/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de pesar número 38/2012. Solicito a leitura da moção de pesar número 41/2012. Seja consignado voto de profundo pesar
aos familiares do senhor Edmundo Pinto Filho pelo seu falecimento. Ouro Branco, 8 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta casa. Em discussão, a moção de pesar. Senhora vereadora, Pois não, vereador. eu gostaria de ler um pouquinho aqui sobre a vida do Edmundo Pinto Filho, que é o nosso conhecido, o grande conhecido de Ouro Branco, que é o tio Mundinho. Edmundo Pinto Filho, mais conhecido como tio Mundinho, foi comerciante natural de Ouro Branco, onde viveu com sua família e amigos. Sua trajetória como ouro-branquense foi marcada pelo seu envolvimento humano e político como cidadão e o crescimento da cidade, tendo atuado como vereador por 2 mandatos. Foi político atuante, contribuiu para a educação em Ouro Branco, participando de projetos para a implantação da Escola de Ensino Especial e verbas para a creche Maria Firmina, projeto Iluminas e telefonia para a zona rural. Dedicou a sua vida à família e acompanhou com vigor o desenvolvimento de Ouro Branco. Veio a falecer no dia 7/11, deixando 5 filhos, um neto e um grande exemplo de humanidade e cidadania. Eu quis falar um pouquinho da vida dele, porque quem aqui não conheceu o tio Mundinho? Uma pessoa querida por todos nós e um grande homem da nossa sociedade, que ajudou muito a nossa cidade. E que fica aqui também os nossos mais profundos sentimentos de pêsames pelo seu falecimento, e nós pedimos a Deus que conforte a toda a família. Muito obrigada. Continua a discussão. Só Pois não, completando a fala da vereadora Cida, ele também, Cida, foi presidente do Partido Progressista, o Partido PP, que eu fiz parte, né, e um grande amigo, né, é uma pessoa que eu admirava muito e tinha vários contatos com ele, e é uma pessoa que vai fazer falta no meio de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Da mesma forma, senhora presidente, gostaria de externar aí nossos votos de profundo pesar pelo falecimento do nosso querido tio Mundinho, que eu acho que era o tio da cidade toda, passava os limites da família. E além da sua atuação política, tendo inclusive participado de todos os processos de emancipação e da história política do nosso município, tem uma de modo especial e que ele tinha um carinho muito grande de ter feito parte, de ser um dos fundadores do 1º de Maio Esporte Clube, e ter levado o nome dessa equipe, 1º de Maio Esporte Clube, que juntamente com o Ouro Branco são as 2 equipes mais antigas do nosso município, com mais de 60 anos de fundação. E ele, juntamente com o seu Aprígio, foi um dos grandes responsáveis e tinha muito orgulho por ter feito parte da história do 1º de Maio. Então, uma pessoa que vai ficar marcada na história de Ouro Branco pela sua atuação política, social, pelo bar do tio Mundinho, que todo mundo conhece, né, conheceu, teve a oportunidade de conhecer, e pela sua atuação também na área do esporte. Continua a discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu também não poderia deixar, né? Conheci o tio Mundinho ainda na minha adolescência. Tio Mundinho também foi um comerciante aqui, né? Onde tinha ali o seu barzinho, próximo à sua residência. E é triste, né, a gente saber que chegou a hora, né, de um amigo, de um companheiro da gente. E nós sabemos quando, né, nós estaremos também partindo algum dia. E eu fiquei assim muito comovido, porque eu só fiquei sabendo do falecimento dele hoje, quando eu cheguei a essa casa. Não tinha ficado sabendo do falecimento do tio Mundinho. Então, é lamentável, né, que Deus possa estar consolando os corações de todos os seus filhos, né, seus familiares, né, e enchendo de amor, né, de contentamento o coração de cada um, porque nós sabemos que a dor da perda ela é muito grande. Então, meus sentimentos a todos os seus familiares. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Da mesma forma, eu estava nessa oportunidade em Belo Horizonte, quando fiquei sabendo do falecimento do Timundim. Imediatamente fiz um contato com a direção dessa casa, inclusive disponibilizando o plenário da Câmara, se a família assim desejasse, para que fosse feito o velório, mas naquela oportunidade ficamos sabendo que ele já estava sendo velado em outro local. E foi um grande vereador, nós não temos nenhuma dúvida disso, por 2 vezes na Câmara Municipal de Ouro Branco, contribuiu muito com o processo legislativo, contribuiu muito com a emancipação deste município, e alguns meses atrás, ele já tinha vindo a essa casa 2 vezes, trazia aqui algumas reclamações, ele me pediu que fosse até a casa dele, o Miguel veio aqui conversar comigo e eu fui. Lá estava o Marcinho, o Miguel e ele. Eu tive a oportunidade de ficar umas 2 horas ali sentada, conversando. E, além de contar da vida, do que ele viveu, do que ele presenciou ali naquele pedacinho da Rua Santo Antônio, ele trazia também algumas reclamações. E uma delas era do barulho. Ele não conseguia dormir na Rua Santo Antônio, por conta do barulho. Então, a gente vê que nós temos uma nova gestão, uma nova administração, e em memória deste, e para aqueles que ficaram, vereadora Cida e prefeita eleita do município de Ouro Branco, fica aqui um dos pedidos dele, que a gente tentasse ajudar para resolver esse problema de ocupação das calçadas da Rua Santo Antônio, que ele soube muito bem respeitar, embora tivesse ali um comércio estabelecido, ele não punha sua mesa para o lado de fora, ele respeitava o espaço da população, a calçada, e ele queria que as pessoas fizessem o mesmo. E ele também, o que incomodava, o som automotivo. Às vezes até não era tanto o barulho dos comércios, mas dos carros que param nas ruas e ficam ali com aquele som muito alto. E reclamava, uma pessoa de idade avançada, que queria o seu descanso, que queria paz. E nós chegamos a trazer isso aqui neste plenário, por conta do código de postura desse município. Mas, infelizmente, ele agora partiu e não tivemos o tempo e a oportunidade de resolver esse problema, mas outras pessoas, com certeza, vão querer que isso seja resolvido. E em memória, inclusive, dessa pessoa que cuidava com tanto carinho dessa rua, da Rua Santo Antônio, eu gostaria muito de deixar registrado aqui esse momento. Lamentar profundamente o seu falecimento, era um grande amigo, e a família dele, a toda a família, externar o nosso profundo sentimentos de perdas desse grande amigo, desse grande cidadão, desse grande vereador que foi o Timundinho, tão amado por todos e assim carinhosamente conhecido como Timundinho. Vereadora Branca. Pois não, vereadora. Presidente, muito bem lembrado que eu me lembro que no início deste ano o Timundinho esteve aqui neste plenário junto com Miguel Lúcio, seu filho, e ele trouxe, e eu fui a porta-voz, eu que recebi o abaixo-assinado, que ele pegou ao longo a assinatura de todos os moradores da Rua Santo Antônio, e ele era um grande defensor da implantação do Código de Posturas na cidade. Então, essa foi uma luta dele em 2011, este ano, ainda antes de adoecer, sempre falando e sempre nos pedindo, tentando sensibilizar essa casa para que a gente cobrasse sempre do senhor prefeito a colocação do plano de postura, do Código de Posturas. Então, é uma coisa que eu quero muito, muito mesmo, trabalhar junto com todos os comerciantes e todos os moradores de Ouro Branco como um todo, para ver se a gente faz valer o Código de Posturas, porque ele é muito importante, ele vai ordenar, ele vai dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, o falecimento do Timundinho nos fez
tornar esse desejo dele, assim como de todos os moradores, para que Ouro Branco tenha uma lei que vigore dentro do Código de Posturas. E eu tenho certeza que o grupo que irá governar comigo, juntamente com os vereadores dessa casa, nós vamos fazer valer com toda a sociedade, sensibilizando a todos que a cidade precisa de ordem, precisa de ordenação, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir grandes avanços. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Certa discussão, coloco a moção de pesar número 41/2012 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a moção de pesar número 41/2012. Solicito a leitura da moção de pesar número 44/2012. Seja consignado o voto de profundo pesar aos familiares do senhor Geraldo Grossi pelo seu falecimento. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta casa. Em discussão, a moção de pesar número 44/2012. Senhora presidente, o senhor Geraldo Grossi é pai do vereador Luiz Cláudio Grossi? Pai do vereador Luiz Cláudio Grossi. Faleceu ontem aqui no Hospital da FOB, foi para Lafayette e lá foi velado e enterrado hoje às 9 horas. Eu quero aqui deixar os nossos mais profundos sentimentos ao nosso vereador Luiz Cláudio Grossi e desejar a ele e a toda a família o conforto, porque é como o vereador Alexandre falou, perder alguém que a gente ama não é fácil, é muito difícil. Esperamos que todos tenham o conforto para recuperar esse momento difícil. Continue em discussão. Senhor presidente, eu não conheci o pai do nosso colega, vereador Luiz Cláudio Grossi, mas eu também gostaria de externar aqui, gostaria de ter até ido até o velório, ao sepultamento, mas ontem também estive viajando, parece que estava marcado para ontem, o sepultamento acabou acontecendo hoje, né? E eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo após o vereador Edson ter falado comigo aqui, que foi hoje, mas eu gostaria de externar os nossos profundos sentimentos também, né, ao Grossi, a todos os seus familiares, que Deus possa estar consolando e confortando os corações de cada um. Muito obrigado. Continua em discussão. Da mesma forma com que os demais me antecederam, gostaria de deixar os nossos votos de profundo pesar aos familiares do nosso colega Luiz Cláudio Grossi, aos seus irmãos, né, e irmãs que moram aqui em Ouro Branco, Lafayette, Belo Horizonte. Estive ontem no velório junto com a família e pude constatar que ele era uma pessoa bastante religiosa, muito querida por todos na cidade de Conselheiro Lafayette e que também deixou uma história linda, não só para o nosso colega, mas para todos os filhos, netos e assim por diante. Obrigado, vereador. Eu, hoje, participando da missa de corpo presente do senhor Geraldo Grossi, eu ouvi o padre falar um pouco dele, eu conhecia muito pouco, apenas de alguns contatos, era uma pessoa muito alegre, mas ele falando da caridade, era uma pessoa extremamente caridosa. E todas as vezes que ele ajudava ou doava a uma entidade ou a pessoas, ele pedia o anonimato do nome dele. Ele jamais doou e permitiu que alguém tivesse o conhecimento de que seria ele. E sempre fez isso ao longo da sua vida. Isso são as pessoas que o conheceram. E achei muito bonito ele colocar essa parte da vida do senhor Geraldo. Mas aqui me chama a atenção, nós falamos hoje de 3 pessoas excelentes, né, que tiveram uma vida de exemplo, que tiveram uma vida longa, uma vida feliz, com 80 anos. Né? São pessoas, quando a gente vê morrer um jovem, como na semana passada, ali na fazenda Tiradentes, uma senhora de 50 e poucos anos, num acidente de carro. Presidente, é a senhora Cirlei, sim, com 42 anos. Sim, 42, achei que era 43, desculpa. Inclusive tem a moção de pesar dela, que vai ser apreciada na próxima reunião,
a gente vê naquela brutalidade de um acidente, de uma coisa terrível, a gente fica muito chocado. E a gente, quando vê uma pessoa que chega aos 80 anos, né, na plenitude dos seus 80 anos, ainda com muita vida, ainda com muita esperança, ainda com muito projeto, a gente fica assim, mais confortado no sentido de saber que essa pessoa teve uma oportunidade de viver, de vivenciar coisas, de concluir, de fazer os seus projetos. Mas vejam bem, nós falamos de 3 pessoas que viveram em torno, ou um pouco mais de 80 anos. E aí todas elas tinham planos, e tinham ainda projetos. Então, a gente vê isso para um lado positivo, onde as pessoas, ao viver uma vida longa, querem qualidade de vida e ainda querem contribuir para aqueles que estão ficando ter uma qualidade de vida melhor, que é o que foi colocado do Timundim, da senhora Maria Morim e agora do senhor Geraldo Grossi. Então, para a família do senhor Geraldo, fica aqui o nosso também sentimento dessa perda, mas também fica o exemplo desses 3 nomes que nessa noite nos traz a reflexão do que é viver dignamente, educar dignamente uma família, trazer para a sociedade pessoas do bem e conduzi-las a vida inteira. E ao chegar ao fim da vida, quando essa pessoa parte, ela parte com certeza, com a sensação do dever cumprido em toda a sua trajetória de vida. Então, na verdade, nós estamos lamentando, mas nós temos, na verdade, que parabenizar todas essas famílias por essas pessoas lindas que nós tivemos a oportunidade do convívio nesses tantos anos de vida que tivemos o privilégio de participar de um pouquinho da vida de cada um deles. É 44. Projeto de moção de pesar número 44/2012 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de pesar número 44/2012. Grande expediente. Terceira parte da reunião, não temos nenhuma pessoa inscrita para se pronunciar. E, em conformidade com a resolução número 12/2001, designo o vereador Luiz Cláudio Grossi para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia na próxima reunião. Nomeia a comissão especial formada pelos vereadores Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves para fornecer o parecer sobre os projetos de resoluções números 58, 59, 62, 63 e 64/2012. Ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 74/2012. Projeto de resolução número 54, 58, 59, 62, 63 e 64/2012. Indicação número 57/2012. Substitutivo ao projeto de revisão à lei orgânica número 1/2012. Moção de aplauso número 37 e de congratulação número 43 e de felicitação número 42/2012. Eu quero aproveitar antes do encerramento da reunião e pedir aos vereadores que fizeram o substitutivo da lei orgânica que nós temos nessa oportunidade mais um momento de dirimir uma dúvida da lei orgânica do município de Ouro Branco, que aconteceu aqui hoje nesta casa, que é a questão da suplementação, vereador Flávio Geraldo. Se nós estamos, nesse momento, fazendo essa revisão, então é bom que essa dúvida seja definitivamente sanada e corrigida na lei orgânica, para que equívocos não ocorram com as leis aprovadas nessa casa. Porque a lei tem várias interpretações, e a gente, às vezes, acaba optando por uma dessas interpretações e amanhã até, quem sabe, ser cobrado ou penalizado por uma situação involuntária à nossa vontade, uma vez que a lei nos permite várias situações e a gente tem que optar por uma delas. Então, nós tivemos o exemplo nessa casa hoje de uma situação clara, que eu entendo ser uma situação que deve ser estudada por essa comissão que está sendo apreciada. Formada aqui pela
Formada aqui pela assessoria da Casa, nós temos, antes de encerrar a reunião, a indicação de número 57/2012. Os vereadores abaixo-assinados requerem que, após a tramitação me foi passada a indicação, mas já me foi tirada, porque eu acho que a gente hoje está meio emocionado. É muita coisa que aconteceu nessa casa e a gente pede desculpas, né, em nome dessa mesa diretora, de todos os vereadores, dos servidores. Equívocos acontecem. É involuntária a nossa vontade e vocês são testemunhas disso. Eu quero também fazer aqui a leitura de um ofício. Estou lendo antes, gente, para ter certeza que é para ler mesmo, tá? De um ofício encaminhado aqui, Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, ofício número CM, número 808/2012. Ilustríssimo senhor Alexandre de Oliveira Alves, vereador da Câmara Municipal de Ouro Branco. A Câmara Municipal de Ouro Branco tem a honra de convidá-lo e aos demais, e a todos os vereadores, para participar da audiência pública de discussão do projeto de lei número 71/2012, que estabelece a proposta orçamentária, estimando a receita e fixando despesas para o município de Ouro Branco para o exercício de 2013. Local: plenário da Câmara Municipal de Ouro Branco, Minas Gerais, dia 22/11/2012, quinta-feira, horário às 16 horas. Contamos com a imprescindível presença de todos os vereadores e de toda a população de Ouro Branco. Atenciosamente, Branca de Castilho Souza Cunha, presidente da Câmara Municipal. Então, nos cabe informar mais uma vez que o orçamento está na casa e, por força de um requerimento aprovado a pedido da vereadora, secretária da mesa diretora, vereadora Cida Campos, e prefeita eleita do município de Ouro Branco, esse projeto, que já tinha o seu prazo inspirado, foi dado um novo prazo para recebimento das emendas e das propostas a ele, de forma que cada vereador possa contribuir. E como vai haver também a audiência pública, que é uma das normas para se aprovar o projeto do orçamento, eu convido aí os vereadores para, mais uma vez, rediscutir a proposta, trazer as suas contribuições, participar da audiência pública e que toda a população que tenha interesse sobre a matéria se sinta também convidada para a quinta-feira, que vai realizar o evento aqui colocado. Senhora presidente, permite? Pois não, vereador. Só gostaria de um esclarecimento. Vai ter expediente normal na casa na próxima sexta ou vai... Conforme o prefeito Padre Rogério, houve o ponto facultativo. E hoje nós já até publicamos esse ponto facultativo no quadro de avisos da Câmara, já foi publicado. Só a título de esclarecimento, não, porque o prazo está vencendo na próxima sexta, e passa para a segunda. Quando há o ponto facultativo, é o primeiro dia útil da próxima semana. E como terça-feira é a próxima reunião, nós teremos, então, um prazo para receber aí as emendas, caso os vereadores ainda tenham alguma dúvida ou algo mais a oferecer ao projeto. Já foi feito o anúncio da ordem do dia da próxima reunião, e, não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os trabalhos. E boa noite a todos vocês e muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora mirim Júlia de Fátima Rocha Rodrigues, da Cooperativa dos Profissionais da Educação de Ouro Branco e Região, e o vereador mirim Fernando Henrique da Paz Rodrigues, da Escola Municipal Raimundo Campos, para tomar assento na mesa, quando será proferido o juramento pela presidente dessa casa e confirmado pelos vereadores mirins, declarando assim o promito.
prometo exercer o meu cargo sob inspiração do bem comum, manter, defender, cumprir e fazer cumprir a lei, notadamente a Constituição e a lei orgânica do município. Empenhar-me em que se editem leis justas e trabalhar pelo fortalecimento do município, com prevalência dos valores morais e do bem-estar da comunidade. Convido o vereador mirim Arthur José Silva Costa para que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. É Deus que protege o povo. Não existe Javé do nosso lado. Israel que o diga. Não estivesse Javé do nosso lado quando os homens não assaltarem, nos tirarem tragados vivos, tal fogo de sua ira. As águas nos teriam inundados, a torrente chegando ao pescoço. As águas espumantes chegariam ao nosso pescoço. Seja bendito Javé. Ele não nos entregou com presas para os dentes deles. Fugimos vivos com o pássaro, foge da rede do caçador. A rede rompeu-se e nos escapamos. Nosso auxílio é o nome de Javé, que fez o céu e a terra. Convido a vereadora mirim Júlia de Fátima Rocha Rodrigues para assumir a secretaria para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão solene de posse dos vereadores mirins para o exercício de 2012 da Câmara Municipal de Ouro Branco. Aos 30 dias do mês de outubro de 2012, com início às 14 horas, na Câmara Municipal de Ouro Branco, realizou-se o primeiro encontro com os vereadores mirins. O encontro foi presidido pela vereadora e presidente desta casa, Branca de Castilha Souza Cunha, que agradeceu a presença dos vereadores Geraldo Pedro da Silva e João Fraga Duarte. Antes de dar início aos trabalhos, ocorreu uma breve apresentação a respeito das funções dessa casa. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador mirim Jobi Lincoln Monteiro de Oliveira, da Escola Estadual Cônego Luiz Vieira da Silva, para assumir a presidência dos trabalhos, nos termos do artigo 29 da Lei Orgânica do município de Ouro Branco, por ser o mais velho entre os vereadores mirins. Tendo em vista que o vereador mirim Fernando Henrique da Paz Rodrigues, da Escola Municipal Raimundo Campos, não pôde comparecer. Estavam presentes os vereadores mirins Ariane Eduíges Fernandes Faria, da Escola Estadual Antônio Cérvulo Torres, Arthur José da Silva, da Escola Municipal Maria Zita dos Santos, João Soares Mapa, do SESI CAT, professor do João Franzen de Lima, Lara Cristina dos Santos Nicolau, do Colégio Batista Mineiros, Marcos Vinícius de Faria Santos, da Escola Municipal Geraldo Marino Vieira, Matias Silva de Paula, da Escola Municipal Maria Auxiliadora Torres, e Jobi Lincoln Monteiro de Oliveira, da Escola Estadual Cônego Luiz Vieira da Silva. Ausentes: Fernando Henrique da Paz Rodrigues, da Escola Municipal Raimundo Campos, e Otávio Henrique Arduini, da COPED. O presidente mirim interino, Jobi Lincoln Monteiro de Oliveira, declarou aberta a presente sessão solene e convidou a vereadora mirim Lara Cristina dos Santos Nicolau para secretariar essa sessão solene. Em seguida, o juramento foi preferido pelo presidente mirim dessa sessão e confirmado pelos demais vereadores mirins, que em seguida tomaram assento na mesa. Após, declarou empossados os vereadores mirins a Câmara Municipal de Ouro Branco, para a legislatura a vigorar de 30 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, e deu início à eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Branco, para o período legislativo em questão. Após a votação, o presidente mirim interino convidou os vereadores mirins Marcos Vinícius de Faria Santos e a secretária mirim Lara Cristina dos Santos Nicolau para proceder à apuração. Contados os votos, anunciou os resultados da eleição da apuração da mesa legislativa da Câmara Mirim de Ouro Branco para a sua sessão legislativa.
Para presidente, vereadora mirim Lara Cristina dos Santos Nicolau. Para vice-presidente, vereador mirim Marcos Vinícius de Faria Santos. Para secretário, vereador mirim Jobi Lincoln Monteiro de Oliveira. Proclamada eleita a nova mesa diretora da Câmara Mirim de Ouro Branco, o presidente mirim interino passou a palavra para a presidente mirim eleita, para assumir a direção dos trabalhos. A presidente mirim eleita declarou instalada a Câmara Mirim de Ouro Branco, para atuar na legislatura de 30 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, e convidou a vereadora mirim Ariane Eduíges Fernandes Faria fazer a leitura de uma passagem da Bíblia. Em conformidade com a resolução do número 12 de 2001, designou o vereador mirim Arthur José da Silva Costa para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia na próxima reunião. Anunciou a ordem do dia da próxima reunião ordinária. Não consta nenhuma proposição para a próxima ordem do dia. Não havendo mais nada a tratar, às 15 horas foram encerrados os trabalhos. Para constar, lavrou-se esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora. Solicito ao vereador mirim secretário que efetue a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas à casa. Os vereadores mirins abaixo assinados requerem que, após a tramitação regimental, sejam encaminhadas ao chefe do Poder Executivo as seguintes indicações. Indicação número 1, 2012. Instalar internet na Escola Municipal Raimundo Campos. Justificativa. A Escola Municipal Raimundo Campos está sem acesso à internet há vários meses, prejudicando as atividades do Laboratório de Informática e o aprendizado dos alunos. Indicação número 2, 2012. Estender o serviço de abastecimento da água do Poço Artesiano. Justificativa. O abastecimento de água do Poço Artesiano não atende a toda a população da comunidade, que precisam pegar água de outras casas. Indicações número 1 e 2, da autoria do vereador mirim Fernando Henrique da Paz Rodrigues. Indicação número 3, 2012. Melhorar o transporte público, ônibus, facilitando o dia a dia dos cidadãos trabalhadores que necessitam do transporte público para trabalhar, evitando assim atrasos. Justificativa. Assim ficará muito melhor para o trabalhador, dando a ele uma viagem confortável. Indicação número 4, 2012. Melhoramento da principal rua que liga Amália Rodrigues ao Belvedere. Um cano estourado fez com que a rua ficasse inundada 24 horas, independente de ter chovido. Justificativa. Causa transtornos aos motoristas, principalmente pedestres. Indicações número 3 e 4, de autoria do vereador mirim Matias Silva de Paula. Indicação número 5, 2012. Construção de mais ciclovias. Justificativa. Com a construção de mais ciclovias, evitaremos mais acidentes, pois teremos locais para os ciclistas passarem. Diminuiremos a poluição, pois bicicletas não poluem. Diminuiremos o trânsito, porque mais pessoas vão querer ir de bicicleta para o trabalho, sabendo que será mais barato, saudável e rápido. Indicação número 6, 2012. Conserto e cobertura da quadra do bairro Belvedere. Justificativa. Com o conserto da quadra do bairro Belvedere, incentivaremos as crianças a praticar esportes e também evitaremos que as crianças brinquem na rua, o que pode ocasionar acidentes e a cobertura da quadra para que, se chover, as crianças possam brincar sem se molhar, além de vários outros benefícios. Indicações números 5 e 6, de autoria do vereador mirim Marcos Vinícius de Faria Santos. Indicação número 7, 2012. Material esportivo. Totó, bolas de vôlei, dama, mesas de xadrez, dominó, redes, jogos para uso no recreio. Manutenção dos brinquedos do parquinho infantil, cinto de proteção para as gangorras. Justificativa. Esses materiais servirão para haver maior interação e entrosamento entre os alunos e para diminuir desavenças no recreio. Melhor participação com os materiais nas aulas de educação física e jogos. Indicação número 8, 2012. Aumentar o número de lixeiras grandes nas ruas dos bairros. Orientar os lixeiros para não deixar sacolas de lixo para trás. Colocar mais quebra-molas,
principalmente em frente às 2 escolas municipais, no bairro Luzia Augusta e no Alto Chalé. Colocar policiamento nos horários de entrada e saída. Justificativa. As lixeiras e as orientações para os lixeiros servirão para manter os bairros mais limpos e livres de doenças. Os quebra-molas servirão para aumentar a segurança dos moradores do bairro e diminuir o risco de acidentes. O policiamento ajudará a proteger os alunos e evitar que as pessoas mal intencionadas rondem as escolas. Indicações número 7 e 8, de autoria do vereador mirim, Arthur José Silva. Indicação número 9, 2012. Indicação de lei que obriga as escolas públicas municipais a carga horária anual o mínimo de 20 horas para a disciplina de educação ambiental, tratando de assuntos como preservação das áreas verdes, parques, limpeza urbana e da fauna existente no município. Justificativa. Necessidade de levar conhecimento à criança e ao adolescente a importância da preservação ambiental para a construção de um futuro sustentável à sociedade. Indicação número 10, 2012. Indicação de lei de regulamentação do uso do som automotivo na zona urbana e rural do município de Ouro Branco, onde fica proibido o uso do mesmo em porta-malas e ou carrocerias abertas ou fechadas, de qualquer espécie de veículo, em vias públicas e praças no período de 18 às 9 horas. De 9 horas às 18 horas, fica permitido apenas para uso publicitário, até 50 decibéis, desde que devidamente documentado e regularizado, tornando-se infrator sujeito a penalidades previstas em lei. Justificativa. Poluição sonora prejudicial à sociedade, causando diversos problemas na ordem e da própria saúde do município. Indicações número 9 e 10, de autoria da vereadora mirim, Júlia de Fátima Rocha Rodrigues. Indicação número 11, 2012. Revitalização de praças e projetos de acesso à arte e à cultura. Indicação número 11, de autoria da vereadora mirim, Lara Cristina dos Santos Nicolau. Indicação número 12, 2012. Melhoria na estrada do acesso ao SESI, bem como no estacionamento localizado na Estrada da Fazendinha, sem número no bairro 1º de Maio. Justificativa. Essa estrada é usada por todos os alunos, pais e funcionários e pelo topiqueiro. No horário de entrada e saída dos alunos, os carros fazem muita poeira e, na época de chuvas, muito barro. Isso prejudica a saúde de todos. Indicação número 12, de autoria do vereador mirim, João Soares Mapa. Indicação número 13, 2012. Curso de capacitação para os motoristas de ônibus urbano. Justificativa. Os motoristas estão correndo muito e os passageiros estão correndo risco de vida. Indicação número 14, 2012. Aproveitamento do espaço da praça de eventos. Justificativa. Organização de atividades de colônia de férias e eventos de lazer, uma vez por mês. Indicações número 13 e 14, de autoria da vereadora mirim, Ariane Eduídes Fernandes Faria. Indicação número 15, 2012. Guarda Municipal. Justificativa. O objetivo principal desse projeto é retirar adolescentes das ruas de áreas de risco, ocupando-os como uma proposta de ensino a uma profissão. Existem também alguns benefícios secundários, como, por exemplo, maior organização do trânsito, o guardamento de praças e patrimônios públicos de nossa cidade, etc. Indicação número 16, 2012. Tempo integral para todas as escolas públicas, sejam das municipais ou estaduais. Justificativa. O objetivo principal é ocupar as crianças e adolescentes, estudantes com atividades extracurriculares e tirá-las das ruas para evitar o envolvimento com o crime. Este projeto já está em vigor para os estudantes das escolas municipais, porém, acho que deve ser também utilizado nas escolas estaduais do município. Indicações número 15 e 16, de autoria do vereador mirim, Jobi Lincoln Monteiro de Oliveira. Não consta nenhuma proposição para a ordem do dia. Em conformidade com a resolução número 12, de 2001, designa o vereador mirim João Soares Mapa para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião ordinária. Indicações número 1 a 16 de 2012. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.